Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo e o vídeo de hoje é um vídeo Get Ready With Me, onde eu vou mostrar como é que eu aliso o cabelo, como é que eu fiz esta maquilhagem e uma sugestão de look para o dia-a-dia, para o trabalho. Por isso, se quiserem ver, já sabem, continuem aí a assistir. Vamos lá começar aqui este Get Ready With Me. Eu vou começar então por esticar o cabelo. Eu utilizo o protetor de calor da Fructis, aqui o Hidralise Suave, que é um 10 em 1, que ele tem proteção térmica até 230 graus, é anti-volume, anti-frisado, anti-umidade, hidrata, suaviza, dá brilho, repara, anti-quebra, anti-pontas espigadas, sem pesar. Tem óleo de argão e queratina vegetal e ele é bastante acessível e eu gosto de trazer aqui opções de produtos acessíveis e então ele que, além, eu costumo utilizar também muitas vezes o Ganas da Avani, que é uma marca portuguesa, mas é mais cara, bem mais cara, então eu gosto de trazer aqui muitas vezes também produtos assim acessíveis e então optei por trazer-vos aqui o da Fructis para este vídeo. Então assim, o meu cabelo já é liso, como vocês veem, isto é o meu cabelo natural, seco, só com o secador e penteado, por isso eu utilizar a chapa é mais para o deixar mesmo aquele escorrido, quando quero assim deixar aquele liso completamente escorrido, e então não tenho grande necessidade de ter assim aqueles pormenores ao alisá-lo, percebem? Porque quem tenha o cabelo ondulado que eu quero alisar vai ter que ter assim mais pormenores e se calhar dividir mais o cabelo do que aquilo que eu estou a fazer. Eu muitas vezes nem sequer divido aqui esta parte, hoje dividi, mas muitas vezes eu nem sequer divido porque, como eu vos disse, o meu cabelo já é liso. Bom, vou utilizar então para alisar a minha placa da Prozis. Eu gosto mesmo muito desta placa. Ela tem várias temperaturas, vai dos 130 aos 230 graus. Eu tenho uma review aqui no canal sobre ela, vejam. Vocês sabem que eu tenho parceria com a Prozis, ou melhor, quem não sabe ficar a saber, eu tenho um código de desconto que é o Tânia Arjan, que deixei aí em baixo, mas é mesmo uma placa que eu uso muito no dia-a-dia, gosto mesmo muito dela. Não estou aqui a querer-vos impor isto por causa da parceria, percebem? Porque a Prozis dá-me, por acaso, completa liberdade para falar nos produtos que eu quero, quando eu quero. Bom, continuando então, outra coisa que vocês vão precisar é aqui um pente que é para vos ajudar a segurar o cabelo conforme vocês vão alisando-se para ficar mais direitinho. Então, tenho aqui já uma madeixa separada, não é? E eu vou então segurar o cabelo aqui e vou com o pente mantendo o cabelo no sítio. Vai-me ajudar a segurar o cabelo e depois passo o pente e esta é a forma correta de alisarem. Devem sempre utilizar um pente e indo fazendo devagarinho. Eu antes fazia sem pente, fazia bastante à bruta e a minha cabeleireira deu-me nas orelhas que ela viu um stories meu e disse: Tânia, tu vais estragar o cabelo todo, e ela explicou-me como é que eu havia de fazer e pronto. Estando já o cabelo esticado, uma coisa que eu gosto muito de fazer quando eu o aliso é utilizar um spray de brilho. Este é da Yves Rocher, temos que agitar, que ele é bifásico, tem uma parte que é mais oleosa, e colocar assim, só não na raiz, aqui só mais na zona do comprimento do cabelo e das pontas, e também não podemos exagerar na dose para não ficar depois com o cabelo também muito pesado, porque, como eu vos disse, uma das fases aqui deste sprayzinho é oleosa e então não podemos exagerar na dose, e eu gosto porque deixa assim o cabelo mais brilhante e deixa as pontas também mais nutridas. E estando agora então o cabelo pronto, vamos passar à maquilhagem. Bom, agora com dois ganchos assim grandes eu vou prender o cabelo. Há quem prefira, atenção, ao colocarem os ganchos, coloquem com a parte ondulada para dentro, para não ficar-vos aqui a marcar o cabelo. Ficar a parte lisa para fora. Há quem prefira primeiro maquilhar-se e depois arranjar o cabelo. Eu prefiro ao contrário, porque o calor dos modeladores depois pode fazer transpirar e dar cabo da maquilhagem. Então eu prefiro fazer assim, mas isso é questão de opção vossa. Bom, nesta maquilhagem eu vou utilizar os pincéis do kit Glam da Arjan Makeup. Num vídeo anterior eu mostrei-vos este kit, falei dele em pormenor e fiquei de fazer aqui um tutorial de maquilhagem só com eles, mas eu achei que podia ser mais giro fazer um Get Ready With Me, e então vou-vos mostrar como vocês podem utilizar este kit para fazer uma completa maquilhagem de dia. Se vocês quiserem que eu faça um tutorial de noite com eles, digam nos comentários que eu depois faço. Eu vou utilizar duas bases da The Body Shop, que são as Matte Clay. Eu vou utilizar duas cores diferentes e misturar para conseguir a minha cor. Eu já tinha previamente hidratado a minha pele e em breve eu faço aqui um vídeo atualizado dos produtos de beleza que eu estou a utilizar no momento, que é um tipo de vídeo que, para quem não sabe, eu de tempos a tempos vou fazendo para partilhar convosco os produtos de beleza que estou a utilizar e dar-vos a opinião sobre eles. Tenho aqui a base nas costas da mão. Vou agora com o pincel 104, que é o pincel de base do kit, e começo a aplicar a base assim com batidinhas. Eu gosto muito destas bases, Matte Clay,
porque elas têm boa cobertura. São umas bases que têm tea tree na sua composição, que é muito bom para quem tem a pele com tendência a acne. O único senão delas é que têm um cheiro assim um bocadinho forte, por causa de lá está do óleo tea tree, que tem o óleo tea tree tem um cheiro forte, mas gosto muito delas a nível de cobertura, o seu acabamento mate, a sua durabilidade, são mesmo umas bases que eu recomendo muito para quem tem pele oleosa, e lá está, são bases que são cruelty free. Eu costumo aplicar assim com batidinhas e depois vou, digamos que puxando aqui para baixo só para fazer o blend, porque por muito que a base seja do tom da nossa pele, quem tem tendência a pele a fazer a base oxidar, porque isto também depende da nossa pele, não depende só da base, e a minha pele é uma pele que tem tendência a fazer as bases oxidarem, se acabar logo aqui a base, fica ali um risco muito visível. Então assim, se nós esbatermos para a zona do pescoço, mesmo que oxide, não fica ali uma linha visível, estão a ver? Então eu faço sempre isso de esbater, não é colocar base no pescoço, é esbater. Já coloquei o corretor, eu estou a utilizar o Fit Me da Maybelline, e a particularidade deste pincel, que acaba por ser melhor relativamente ao 101, é que devido aqui ao seu corte oblíquo, conseguimos encaixá-lo melhor na zona das olheiras. Então o que eu faço é, eu vou dando assim batidinhas, não arrasto o produto, vou aplicando com batidinhas e vou, ou seja, batidinha, levantar, sempre andando para o lado, estão a ver? Depois aqui eu gosto sempre de colocar um bocadinho na zona daqui do nariz para ajudar a afiná-lo um pouco. Não é que o meu nariz seja propriamente largo, mas é que eu acho que o meu nariz não tem aqui muita definição nesta zona, porque as abas não são largas, mas não tem muita definição, e eu gosto de colocar ali sempre para dar um bocadinho mais de definição. Eu tenho aqui um vídeo no canal a falar sobre corretores, sobre a cor correta do corretor, digamos, e a forma também correta de o aplicarem, porque nem toda a gente deve aplicar o corretor da mesma forma. Por isso, vocês se ainda não viram, eu deixei o link aí em baixo, porque eu acho que é um vídeo bastante informativo e que vos vai ajudar muito na hora de vocês aplicarem o corretor e conseguirem assim disfarçar as vossas olheiras. Em seguida vou aplicar um bocadinho de pó, estou a utilizar o pincel 204 para aplicar e o Pocket Stop One Stop da NYX. Eu só aplico pó mesmo nesta zona aqui da olheira, mesmo só aqui nesta zonazinha, porque é uma base que já tem acabamento mate, então eu sinto que não tenho necessidade de colocar mais pó com esta base. No entanto, se fosse uma base que eu tivesse necessidade de estar a colocar pó, porque algumas eu preciso, eu iria colocar aqui com o 103. No entanto, eu já vou utilizar aqui o 103 de outra forma, que vocês já vão ver. Vou agora aplicar o primer, vou aplicar o primer da Flormar, que eu gosto muito desse primer, e vou utilizar na mesma o pincel 204, porque eu limpei-o numa toalhinha turca, ou seja, para quem não sabe o que é uma toalhinha turca, são as toalhinhas de banho. Então aquelas toalhinhas pequeninas de banho, eu tenho algumas que eu uso para passar as cerdas dos pincéis, fica lá quase tudo agarrado entre utilizações, e assim não tenho que estar constantemente a lavar os pincéis, nem tenho que estar constantemente a trocar de pincéis, a ter muitos pincéis, então dá mesmo muito jeito. Então eu passei para remover o pó e vou então utilizar o mesmo pincel para aplicar o primer na pálpebra móvel até ao osso da sobrancelha, porque é muito importante o primer passar aqui na zona do côncavo, que é até onde costuma acumular mais. Por isso o primer colocamos aqui e vamos tipo esbatendo até à sobrancelha. E eu habituei-me a aplicar primer com os pincéis, dá mais jeito do que os dedos, porque ainda por cima eu agora, como faço verniz gel, as unhas ficam sempre um bocadinho mais compridas, porque as minhas unhas partem-se com muita facilidade e consigo ter as unhas mais compridas, e depois enfiava-se ali o produto todo entre a unha e eu não gostava nada, então comecei-me a habituar a utilizar os pincéis. A seguir a utilizar este pincel com o primer, eu vou passá-lo outra vez na toalhinha, vai ficar lá agarrado todo o excesso de produto e eu vou poder depois utilizá-lo com o produto em pó sem empapar. Nos olhos eu vou utilizar a paleta Adoro Bronzes da Candice Bernice, que é uma paleta que, além de ser cruelty free, é vegan também, à semelhança das bases da The Body Shop. Ela tem assim vários tons assim em tom bronze, eu gosto muito dela, acho que ela funciona bastante bem em pessoas que tenham a pele de subtom quente, como é o meu caso, ou seja, pessoas que tenham a pele mais amareladinha, e vou então utilizá-la aqui para a nossa maquilhagem de dia. Com o pincel 204 eu vou aplicar aquele tom bege mate que a paleta traz. Aplico esse tom em toda a pálpebra móvel até à zona da sobrancelha, que vai-me assim criar uma base e facilitar também o esfumado na zona do côncavo. A sério, eu noto uma grande diferença quando aplico a sombra no côncavo e quero esfumá-la, quando eu aplico uma sombra base primeiro, do que estar a aplicar logo diretamente a sombra no côncavo por cima do primer. Acho que, não sei, parece que não esfuma tão bem, principalmente às vezes certas sombras marca logo muito e assim acaba por ficar tudo mais esfumadinho e mais bonito para o dia-a-dia.
Ainda com o mesmo pincel, e desta vez não há necessidade de estar a limpá-lo porque comecei numa sombra mais clara e vou agora para uma sombra mais escura, vou utilizar um tom assim mais caramelo, que é assim um tom um pouco mais escuro que a minha pele, e vou aplicar na zona do côncavo e fazendo assim movimentos circulares para trás e para a frente para deixar bem suavizado. Com o 202 vou pegar num castanho assim um bocadinho mais escuro, começo por aplicar aqui na zona do V externo. O V externo é como se fosse aqui uma linha imaginária, como se fizesse um Vzinho que vai do canto do olho até ao canto da sobrancelha, mas aqui na zona do côncavo mete para dentro, ou seja, assim como fosse em direção à sobrancelha e depois aqui mete para dentro, fazendo um género de V, e isso aí é o V externo. Então eu começo por aplicar aí, para ficar a sombra mais intensa nessa zona e depois puxo um bocadinho para o côncavo, criando assim um degradê entre a cor que eu tinha aplicado anteriormente e esta. Tenho cuidado aqui uma coisa, que a sombra não deve ir muito para baixo, ou seja, vejam como se fosse uma linha de ponta do vosso olho até à ponta da sobrancelha, porque se a sombra vier para baixo, vai-vos deixar os olhos com um aspecto mais descaído, então sempre nesse sentido. Se vier um bocadinho para baixo, é questão de limparem podem usar um pincel com um bocadinho de pó para ajudar a limpar, ou até às vezes eu dou assim só o toquezinho com o dedo ao de leve que sai bem e não tiro propriamente aquilo que está por baixo, se for assim muito ao de leve, que não esteja muito marcado. Ainda com o mesmo pincel, eu limpei para tirar o excesso da outra cor, mas enquanto que eu com o castanho tirei com a pontinha do pincel para esfumar, agora desta vez eu aplico a sombra assim na lateral do pincel para utilizar para aplicar sombra, porque este pincel vocês podem utilizá-lo tanto para esfumar, para aplicar a sombra no côncavo, no V externo, uma coisa assim mais suavizada, como se quiserem aplicar sombra na pálpebra. Só não dá é para quando vocês querem aquela sombra muito desenhada, tipo cut crease, aí não, porque tem que ser um pincel mesmo mais achatado. E coloco então esta sombra, a sombrinha mais luminosa, assim na zona da pálpebra, mas cuidado para não colocarem muito por cima do castanho que colocaram aqui nesta zona, ou seja, ir só assim ali um bocadinho para fazer a mistura, mas sem tapar o castanho. Com o pincel 203, que é o pincel delineador, vou aplicar um bocadinho de sombra castanha escura junto às pestanas, porque eu quero criar assim um efeito de eyeliner, mas mais suavizado, mas só mesmo junto à zona das pestanas para deixá-las assim com um aspecto mais cheio. Com o pincel 201 vou utilizar aquele castanho que eu utilizei na zona do V externo, mas aplicar agora assim suavemente junto às pestanas inferiores. Passando agora às pestanas, vou utilizar a máscara Cílios Postiços Ultra Black do Boticário e eu estou com as pestanas super reviradas porque eu fiz um lifting de pestanas. Eu deixei o contacto da Rita, que foi quem fez o lifting de pestanas, deixei o Instagram dela, que ela presta serviços em Benfica, por isso, olhem, estão a ver, eu já fiz para aí há umas 2 ou 3 semanas e elas continuam ainda maravilhosas. Então, convém colocarem assim um espinho por baixo, para olharem para baixo, deixarem as pestanas bem levantadas e não estarem a tocar na pálpebra. Olhem, estão a ver, agora é que se nota mesmo como é que elas estão. Acho que ficam lindas as pestanas. Ficam maravilhosas, parece que temos logo muito mais pestanas, só pelo lifting, que é no fundo deixá-las assim mais encaracoladas para cima. Nas sobrancelhas é assim, vocês poderiam utilizar o pincel 203 para preencher as sobrancelhas com sombra, aquelas sombras próprias para a sobrancelha, que atenção que as sombras de olhos, muitas vezes os castanhos não... Pode calhar ver uma sombra de olhos que vocês tenham, eu tenho algumas que sim, que até se adaptam bem à cor da vossa sobrancelha, mas atenção que tem que ser assim um tom mais semelhante, não seja um castanho demasiado quente, se vocês tiverem uma sobrancelha, por exemplo, do tom da minha. Mas... eu gosto de ser aqui o mais franca convosco, mostrar-vos tal e qual a minha rotina e eu habitualmente o que eu uso nas minhas sobrancelhas é o Gimme Brow da Benefit, que é assim um gel para sobrancelhas. Às vezes eu deixo-as mais definidas, quando é para gravar vídeos especificamente, mas neste caso eu estou-vos a mostrar uma maquilhagem que eu costumo fazer bastante no meu dia-a-dia. Agora eu vou-vos mostrar como é que eu vou utilizar o pincel 103, que não utilizei para aplicar pó, e vou utilizar para aplicar bronzer. Vou-vos explicar porquê. Se vocês forem a ver, estão a ver que eu tenho aqui a pele da cara está assim dentro da pele, do tom da pele do rosto, mas olhem como é que estão os meus braços. Aí os braços não parecem tão escuros, nem parecem tanta diferença, porque está tudo a refletir muita luz, mas eu estou com os braços bem mais escuros do que aqui a minha pele do rosto e do colo, por eu acabar por andar com os braços mais expostos, porque confesso que diariamente não ando a aplicar protetor solar nos braços, mas coloco sempre na zona aqui do rosto e aqui do pescoço, e então acabei por ficar com os braços bem mais escuros. E como ainda está a bom tempo e ainda andamos a utilizar coisas de manga curta, e eu inclusive ainda ando a utilizar vestidos e camisolas de alças, depois parece que a cabeça não faz parte do corpo. Então, em vez de estar a colocar uma base mais escura que depois ia ficar esquisito com o pescoço, tinha que estar quase a meter base até ao peito, eu opto por deixar a pele assim um bocadinho mais bronzeada com o bronzer. Eu vou utilizar o bronzer da Rimmel London, que eu gosto muito, é um bronzer mate, atenção que lá está, convém que seja assim um bronzer mate, e vou aplicar aqui naquelas zonas
mais altas do rosto, ou seja, aqui na zona das maçãs do rosto. Eu depois vou utilizar ainda o blush. Isto é só mesmo para o rosto não estar tão branco. Eu acho que aí vai parecer até branco demais, mas é porque eu estou aqui com uma luz enorme à minha frente. Aqui na zona da testa, porque é uma zona que costumamos ficar mais bronzeadas, na ponta do nariz, no queixo, para ajudar a não estar assim tão branquinha relativamente ao resto. Passando agora ao blush, eu gosto muito do blush do trio da Clarins, porque acho que tem uma cor, na minha opinião, é perfeita para a minha pele. Não gosto assim tanto aqui do tom do bronzer, gosto mais do tom do bronzer da Rimmel London que eu utilizei, mas este tom de blush eu adoro, que é assim um tom parece que rosa queimado, então é o tom que eu uso e aplico só aqui na zona das maçãs. Só assim um bocadinho e só puxando os restos para aqui, não é produto para ali, é só mesmo tipo os restos que ficam no pincel para deixar mais esfumadinho, mas ele fica mais concentrado aqui na zona das maçãs. Nos lábios, um batom que é o meu queridinho é aqui o batom líquido da L'Oréal, ele é da gama Rouge Signature e este é na cor Explore. Está aqui a minha sugestão de look, pode ser um look que vocês possam utilizar para irem trabalhar. Claro que há profissões que exigem um dress code mais formal do que outros, nesse caso era questão de trocarem aqui o top de malha por uma camisa, mas eu acho que é um look que adapta-se a vários problemas. Eu trago assim então um look hoje bem clarinho para contrabalançar com aqueles típicos looks escuros que eu costumo trazer aqui, mas eu sou de extremos, eu gosto ou de looks assim bem clarinhos ou tudo preto, ando assim nos extremos. E como nós temos vários dias assim bem solarinhos, quer no outono, quer no inverno, sim, fica bem utilizar branco e bege e esses tons mais claros, mesmo no outono e no inverno. Claro que não vou utilizar num dia que esteja assim a chover torrencialmente, pelo menos este género de sapatos e calças, mas a parte de cima vocês podem utilizar à vontade e aqueles dias mais solarenhos eu gosto muito, acho que fica bastante elegante assim, um look todo também em tons claros. As peças já são peças de coleções anteriores, mas eu vou tentar encontrar algumas peças semelhantes que vos possa recomendar e deixo aí na descrição. Espero então que vocês tenham gostado deste vídeo, muito obrigada por assistir, beijo enorme e vemo-nos no próximo.